missões transculturais. Para a gente falar sobre esse tema tão interessante, nós estamos recebendo no programa Clipe Mais de hoje a presença de dois missionários, a missionária Angélica dos Santos e o missionário Abubakar. A missionária Angélica, ela é sergipana e é casada com o missionário Abubakar, ele que é africano. Missionária Angélica, um prazer muito grande recebê-la aqui no programa Clipe Mais, também o missionário Abubakar. E eu quero começar perguntando para você, Angélica, me fala sobre o que é missões transculturais. E muita gente de repente já ouviu falar desse termo, mas não sabe o que é. Olha, Daniel, missões, quando nós falamos de missões transculturais, é transpor a sua própria cultura. Então, esquecer, não viver totalmente a sua cultura, mas viver uma outra cultura com um objetivo. Então, missões é alcançar um povo não alcançado pelo Evangelho, e transculturais, transpor a sua própria cultura, ir para uma segunda cultura para proclamar o Evangelho. Isso é missões transculturais. Agora me responde uma coisa, Angélica, em relação à motivação, porque de repente o nosso telespectador fica se perguntando o que leva uma pessoa a sair da sua casa, sair da sua família, do seu conforto, ir para um país islâmico, muçulmano, onde de repente existe o risco de a pessoa ser morta, a perseguição, existe a questão na África, no caso da malária, das doenças, da pobreza. Qual a motivação que leva um missionário a ter essa atitude de evangelizar esses países? Daniel, a motivação é a obediência a Deus. Essa é a melhor motivação e deve ser a primeira. É a obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, porque é um chamado. O missionário, ele precisa ter um chamado. Ele precisa obedecer esse chamado de Deus. Então, quando você obedece, você tem um objetivo. De realizar aquilo pelo qual você está sendo chamado. Então, quando Deus me chamou para realizar missões, Ele me chamou com o objetivo de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, de proclamar o Evangelho. Então, essa é a motivação, não é uma motivação de ir para ter um conforto, não é uma motivação de ganhar, mas uma motivação até mesmo, Daniel, de perder, sabia? Perder para si mesmo, renunciar à sua própria vontade para obedecer a Deus. Essa tem que ser a motivação correta. Mas só realiza essa motivação quem é chamado. Quem tem a convicção do chamado de Deus. Para deixar a zona de conforto e realmente proclamar o Evangelho, onde tudo é totalmente diferente. Bacana. Vou fazer uma pergunta aqui para o Abubakar. Ele não fala português, ele é africano e é casado com a missionária Angélica. Eu quero fazer uma pergunta para o Abubakar em relação a quais os desafios que de repente no período que ele vivia lá como cristão, como pastor. Il pose la question, quels étaient les défis que vous avez vaincus au Burkina Faso comme chrétien? Parce que comme c'est un pays musulman, même ta famille c'est musulman, quel était le défi pour toi? Quelles étaient les difficultés d'être chrétien? La difficulté que j'ai pu vaincre, d'abord quand j'ai reçu l'appel, j'avais d'abord cette mentalité islamique. Pour moi, j'avais une mauvaise idée du christianisme. Uma das dificuldades que eu tive é que assim que eu me converti, eu ainda tinha uma mente com realizações, com ideias muçulmanas. Alors, lorsque j'ai reçu l'évangile, je l'ai reçu avec amour. La personne qui m'a parlé de l'évangile me parlait avec amour. C'est cet amour qui m'a pénétré et ça m'a permis de vraiment disposer mon cœur et accepter favorablement cette parole de l'évangile. E uma das coisas que começou a mudar essa minha mentalidade foi o amor de Deus. A pessoa que me falou do amor de Deus, do Evangelho, foi a pessoa que expressou na vida e nos atos esse amor. Então mudou muito a minha maneira de ver as coisas. A África, a gente sabe que é um continente, são muitos países, né? Países islâmicos, muçulmanos,
E, Angélica, em relação ao seguinte, existe outro termo que é muito colocado quando a gente fala sobre missões transculturais, que é Janela 1040. Nosso telespectador, de repente, está curioso. O que é isso? O que é Janela 1040? Janela 1040 são, de uma forma resumida, para que você guarde isso na sua memória, são os países aonde o evangelho não foi proclamado. Então, na Ásia, continente asiático, continente africano, até mesmo pega uma parte do continente europeu. Nós estamos descobrindo nesses últimos tempos que uma parte do continente europeu existe pessoas que ainda precisam ouvir do evangelho integral, do evangelho de uma forma correta. Então, existem povos não alcançados pelo evangelho. Então, pega do oeste da Ásia, vai até o continente africano de uma maneira geral. Então, nós chamamos Janela 1040, onde o evangelho ainda não foi pregado. Existem povos para sua descoberta, existem povos na África que ainda não ouviu o evangelho. Agora, Angélica, a gente está passando um momento agora aqui no Brasil que muito tem se falado sobre o hinduísmo. A gente está com a novela Caminho das Índias da Rede Globo, onde fala muito sobre a cultura indiana. Falando muito sobre essa cultura indiana. Eu sei que você trabalhava de repente na Burkina Faso, onde não tem muito o hinduísmo, é mais o islamismo. Mas fala um pouquinho sobre a religião, o hinduísmo. A diferença, o islamismo, eles creem em Maomé, como o profeta deles, maior profeta. E eles professam que Alá é Deus. Então, no islamismo, eles acreditam que existe um Deus superior e que existe um profeta que foi enviado, que é Maomé. Já no hinduísmo, existem deuses e deuses. Nós temos uma estatística que mostra que eles têm mais de 33 milhões de deuses. E o que a Rede Globo tem mostrado é somente o lado positivo, não é, do hinduísmo. Então, em outras palavras, é a reencarnação que é muito forte dentro do hinduísmo. Então, existe também, como nós temos visto, a proclamação do rio Ganges, porque eu acredito que isso é uma propaganda que a Rede Globo está fazendo sobre o hinduísmo. Então, o rio Ganges é um rio consagrado, que eles consideram um rio consagrado, aonde as pessoas, os mortos são levados ali, são lavados e são purificados segundo a ideia deles. Existe uma purificação naquele rio. Agora você imagine a falta de higiene e aonde muitas pessoas tomam banho normalmente. Então existe, e eles creem que ao ser lavado existe uma reencarnação também. Se a pessoa era boa, quando você toma banho naquele lugar, você pode pegar o espírito dessa pessoa e sair bom. Então é essa propaganda que está sendo levada. É um país que, por exemplo, a Índia, não é? É um país que mostra muito essa religião muito forte, encarnada nas pessoas. As pessoas chegam a ter deuses como rato, como vaca, são deuses para eles. Ou seja, eles adoram, eles idolatram esse tipo de coisa. Não se pode matar e eles alimentam como se fossem pessoas mesmo. Entende? Eu vejo essa questão da idolatria. Existe uma etnia específica em Burkina Faso, onde eles quase chegam a idolatrar a vaca. É um povo chamado povo fulano. Eles não matam, podem estar morrendo de fome, mas é uma herança para eles que eles precisam adorar. Então existe uma cegueira espiritual muito grande nesse aspecto. E o hinduísmo, com tantos deuses que existem, existe uma ideia muito errada que está sendo passado, mas que muitas vezes nós precisamos entender o que é que está sendo passado para descobrir a verdade do hinduísmo. Todos aqueles que têm um chamado missionário, que tem esse chamado muitas vezes há muito tempo e não sabe o que fazer, procure o seu pastor, converse com o líder espiritual, abra o seu coração, fale do seu chamado, porque Deus assim quer usar você para alcançar vidas.
Saiba que no campo missionário, o campo missionário precisa de pessoas como você.